Agora, na TV Ondas, Se Liga Empresário. O espaço para sua empresa e seus produtos, ideias inovadoras e sustentáveis, dicas, incentivos para melhoria de atendimento, network entre empresas e orientações profissionais. Leonardo Rebula chegou. Então, se liga, empresário. Feira aqui no Se Liga Empresário. Nós estamos aqui hoje trazendo grandes informações para você sobre o que aconteceu no Maricá Business 2 e também com um time aqui sensacional, principalmente na parte de tecnologia que nós vamos falar. Já já a gente vai apresentar os nossos convidados aqui hoje, que são convidados de um grau assim bem alto. Então você que está aí querendo saber mais sobre tecnologia, querendo saber mais sobre o município aqui de Maricá, sobre o empreendedorismo aqui em Maricá, acompanhe o nosso programa hoje porque ele está imperdível. Bom, nós estamos aqui na TV Ondas Play para o Brasil todo, em mais de 196 países, através dos nossos parceiros. Nós temos lá, através da Roku, Soul TV, Amazon Fire e várias outras. Você pode estar acompanhando gratuitamente, todos os dias, toda segunda-feira, aqui, a partir das 11 horas da manhã, o programa Se Liga Empresário, que fala de empresário para empresário, de empreendedor para empreendedor. Então, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, ao vivo, às segundas-feiras. Bom, pessoal, vou passar aqui, vou falar um pouquinho aqui, dar um bom dia para os nossos convidados, para você conhecer e saber. Talvez você daqui de Maricá, talvez você daqui da região, já conheça bastante desses convidados aqui, porque são pessoas ilustres, pessoas importantes, que estão aí apoiando cada vez mais o nosso empreendedorismo, nosso empresário, principalmente na área de tecnologia. Então, vou passar aqui, vou falar aqui com os nossos convidados, dar um bom dia para eles. Bom dia aqui ao meu lado direito, Carlos Sena, presidente do ICETIM. Você já vai saber, se você não conhece, já vai saber o que é isso e como esse órgão pode estar trazendo grandes informações para você, repercutindo aí no seu negócio. Nós temos aqui ao lado o nosso amigo Gimenez, Cláudio Gimenez, e do lado lá o meu grande amigo Maurício Chaves, da USB. Muito bom dia para todos vocês aqui. Sejam muito bem-vindos aqui no programa Se Liga Empresário. Bom dia. Por favor, Carlos, tem alguma coisa a dizer para os nossos telespectadores que estão aqui ao vivo assistindo a gente? Quero desejar um bom dia a todos, né? As pessoas que estão nos assistindo. Vai ser espero que a gente possa passar para vocês a ideia de como funciona o Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá, o ICETIM. Maravilha. Cláudio, por favor. Bom dia a todos, um prazer estar aqui no programa e que vamos procurar nesse tempo deixar claro para a população todos os projetos que cheguem na ponta, onde a população perceba a atuação do ICETIM. Maravilha. Nosso amigo Maurício, bom dia. Bom dia, Léo. Bom dia aí aos nossos ouvintes. Eu vejo nesse momento, até para mim, uma forma de reestruturar a minha forma de pensar, né? Porque eu fui durante 2 anos secretário de Turismo, Indústria e Comércio e estou no município há 20 anos, né? 30 anos como empresário, né? E, assim, é uma forma que eu vejo hoje, que foi muito bem colocada junto ao município, de uma forma muito mais profissional. Né? Por que profissional? Porque, na realidade, quando você cria um órgão como o ICETIM, você passa a ter uma cadeia de pessoas profissionais, pessoas específicas nas áreas, que não é o que às vezes não ocorre junto à secretaria, que é uma forma que se tem de apoiar e orientar muito, né, principalmente o secretário, que às vezes ele não tem uma visão global de tudo. Então, nesse momento, né, eu me rendo, né, ao novo conceito, né, público, né, que vamos dizer assim, que foi elaborado, e cada vez mais eu aprendo, porque é uma forma diferenciada, né, daquela forma do período que eu atuei como secretário. E, quer dizer, na realidade é uma forma de cada vez mais desengessar a máquina pública. É uma forma de agilizar cada vez mais os processos. Então, eu, cada vez que passo, cada vez que eu converso com o Sena, converso com a equipe dele, é um aprendizado, né, para que a gente possa cada vez mais ter um conceito diferente do que a gente. Muito bom, excelente, Maurício. Obrigado pela sua colocação importantíssima. Bom, perguntar aqui para o Carlos Sena, né? Que inclusive fez uma brilhante palestra lá no Maricá Business 2. Muito obrigado pela presença lá, Carlos, foi sensacional. O que seria então o órgão hoje chamado ICETIM? Então, primeiro quero agradecer por
prefeito Fabiano Horta por ter acreditado no nosso trabalho, né? Ao ex-presidente do ICETIM, ex-ministro de Ciência e Tecnologia, Celso Pancera, e para mim é um motivo de muito orgulho e honra estar representando ele à frente do ICETIM, né? Hoje como presidente. O Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá, que é o ICETIM, foi criado em dezembro de 2019, com a missão de estar trabalhando na transversalidade municipal, ou seja, ao poder público municipal, junto às secretarias, autarquias e empresas públicas da cidade, filtrando os projetos estruturantes para a cidade e dando agilidade, que a gente possa dar mais agilidade nesses processos de contratação. E isso veio a pandemia, né, em 2020, atrapalhou bastante esse nosso processo, mas que a gente conseguiu caminhar, e hoje nós temos uma estratégia municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação publicada para os próximos 10, 15 anos, que a gente pretende atuar na cidade. Nós vamos atualizá-la agora, né? Em 2020 nós publicamos ela no final do ano e vamos atualizar. Depois nós vamos disponibilizar para vocês terem uma ideia do que nós estamos fazendo, o que nós pretendemos fazer. E com isso, nos trouxe outras oportunidades, né? Nós temos... houve uma oportunidade muito legal com relação à Covid-19, que nós, em 45 dias, o prefeito nos pediu o que nós podemos ajudar a população, de que forma. E nós conseguimos implantar, junto com a FRJ, um laboratório de biologia molecular, onde nós fizemos todos os testes de Covid possíveis que poderiam ser feitos na cidade. Ou seja, ajudou bastante a cidade, a Secretaria de Saúde da cidade a fazer o diagnóstico rápido para poder tratar as pessoas. Então, a gente, num prazo muito curto, a gente conseguiu avançar nesse sentido. E, a partir dali, nós temos um respirador não invasivo, que foi uma encomenda tecnológica, o professor Jimenez vai falar daqui a pouco, que é o nosso diretor de inovação e científico do Instituto, e vai explicar melhor de que forma isso foi adquirido, mas que estamos aguardando a Anvisa liberar a autorização para patentear esse produto, que surgiu, né, no meio de uma pandemia, mas que, assim, o ICETIM se colocou como realmente a sua missão de estar buscando novas tecnologias para ajudar a população de Maricá. O ICETIM serviu realmente a população de Maricá de uma forma rápida, pontual, para até ajudar a essa parte da Covid aí. Parabéns, professor Jimenez. Bom, Carlos, de que forma as compras hoje públicas podem otimizar a mudança de matriz econômica aqui no município de Maricá? Isso é um desafio para a gente. Nosso ex-presidente sempre dizia, né, que nós temos que ajudar a Prefeitura de Maricá a não ficar dependente ao longo dos próximos 20, 30 anos dos royalties do petróleo. Tem toda uma discussão aí nesse arcabouço do royalties do petróleo, né, de divisões e tal, e a gente não pode correr esse risco de ficar à mercê de amanhã ou depois acontecer algum tipo de problema legal com relação a essa repartição dos royalties, e a gente não ficar à deriva. Então, eu volto a falar, né, o prefeito Fabiano Horta enfatizou bem, a gente precisa buscar uma alternativa sustentável. E o ICETIM, não é só o ICETIM, né, tem outros órgãos da cidade que estão nessa busca, como a Codemar também, que é a empresa pública e que domina também essa parte de tecnologia, mas a missão do ICETIM, uma das missões do ICETIM é a gente, ao longo desses anos, se tornar, com algumas atividades tecnológicas e inovadoras, não ficar na dependência mais dos royalties do petróleo. Excelente, né? Hoje, já pensando lá na frente, porque pode ser que uma hora, legalmente, como você falou, isso acabe ou diminui, e Maricá já está pensando lá na frente como ter outros recursos para suprir toda essa necessidade aí, Exatamente. Principalmente crescente, porque Maricá cada vez cresce mais, inclusive Rio de Janeiro e outros polos, outras metrópoles já estão vendo isso, né? E muita gente está se mudando até, não só pessoas, mas empresas vendo. A gente teve no Maricá Business 2 muitas empresas já conversando, até mesmo com você e com outras
empresários, outros órgãos que estavam lá buscando informações sobre a cidade para até virem aqui se estabelecerem e realmente contribuir com o crescimento da cidade. O próprio absorver Fundo isso. Soberano. O próprio Fundo Soberano. Soberano. Excelente. Nós também temos a criação do Fundo de Inovação, né? Para poder a gente tentar também ter isso está em discussão ainda, para poder a gente ter esse recurso separado para estarmos prospectando esses projetos estruturantes para a cidade. Então, a ideia realmente com isso é atrair empresas para a cidade. Tem aí o passaporte universitário, tem 5.000 alunos hoje inscritos e que a prefeitura paga integralmente o custeio, né, dos cursos, e que a gente, esses cérebros, essa mão de obra, a gente não pode deixar sair da cidade. Claro, a gente vai conseguir conter todos aqui, mas uma boa parte tem que ficar na cidade, ou seja, é a contrapartida, né? Eles têm que devolver essa ajuda para a cidade. Então, a ideia é a gente, nesse arcabouço, juntar essas iniciativas e para daqui a algum tempo a gente poder ter isso funcionando. Carlos, essa iniciativa aí é fantástica, merece também um parabéns aí à prefeitura, ao prefeito Fabiano Horta, todos que estão envolvidos nisso, porque são 5.000 jovens que estão aprendendo, né, uma faculdade gratuita, paga integralmente pela prefeitura. Isso realmente seria salva de palmas para todo esse empenho aí. Posso perguntar aqui ao professor? Claro. Sobre essa parte, fiquei curioso sobre esse ventilador novo, né? Isso, o nome é esse? Fala um pouco sobre isso, professor. Bom dia novamente. Primeiro, ratificar a fala do nosso presidente com relação ao crédito dado pelo prefeito na implantação do Instituto no município. O município ele tem como característica principal a transversalidade entre as secretarias e autarquias. Então, nós somos demandados por essas secretarias e autarquias. Então, surge uma demanda, falando especificamente sobre o capacete, da Secretaria de Saúde, naquele momento com processo pandêmico, para que desenvolvêssemos uma solução que amenizasse, tornasse mais confortável a vida do paciente, a situação do paciente em função do Covid. E aí nos surge uma empresa, que é a empresa Tracel. Quem desenvolveu a tecnologia, o modelo de capacete que desenvolvemos é um modelo italiano, que naquele momento não poderia ser exportado, porque a Itália proibiu a exportação em função da demanda interna, para atender a demanda interna, e essa solução ela já foi melhorada, já atendendo às especificações do grupo de pesquisadores. Então, esse grupo de pesquisa, e talvez o principal legado que o ICETIM pode deixar, é inteligência na cidade. Então, nós temos trazido para cá as instituições de ensino, pesquisadores, que vão deixar aí um legado, eu diria, muito grande para o município. Com relação ao desenvolvimento da solução, que foi o capacete, ele tanto atende Covid como qualquer comorbidade respiratória. Aí, como o nosso presidente falou, só está aguardando a autorização da Anvisa para que ele comece a ser produzido. E quando falamos sobre a mudança de matriz, nós já trouxemos para o município ano passado começou 6 empresas, inicialmente 5 a 6 empresas vinculadas aos nossos projetos. Nós temos um projeto do transporte sustentável, que é com o FRJ, num modelo elétrico hidrogênico, elétrico etanol e um só elétrico, já em execução. No congresso que terá no município, mês que vem, 29, 30, 31, o ICETIM estará participando também na apresentação do ônibus a hidrogênio, que vai já estar rodando nesse evento, nesse congresso. É a primeira cidade que terá isso? Como é que está isso assim? Eu diria que nesses modelos, sim. O que as cidades têm feito? Niterói realizou dessa forma. Eles compraram ônibus elétrico. Diferente daqui para a gente, nós estamos desenvolvendo a solução. Então, esse ônibus ele vai estar preparado às características físicas do município. Então, aqui eu posso ter um ônibus articulado, um ônibus maior, aqui um ônibus menor. Então, tudo isso
vai ser pesquisado e avaliado para o desenvolvimento da solução. Outro dado importante, Maricá, eu acho que como município, se não o primeiro, foi um dos primeiros a realizar uma compra pública de encomenda tecnológica. Isso já vem do nosso ex-presidente, o ex-ministro Celso Pancera. Ele, enquanto ministro, ele aprovou a lei e ela foi homologada em 2018. Então, quase ninguém ainda a utiliza ou utilizava, e o Maricá foi um dos primeiros, iniciando em 2020. É um marco legal da ciência e tecnologia. Praticamente na vanguarda da tecnologia Maricá hoje em dia, né? Totalmente. E importante com relação ao ônibus híbrido, é que também tem a parceria com a EPT e com a Secretaria de Desenvolvimento. Excelente. Com todos esses recursos, né? Esses recursos tecnológicos, como é que hoje esse acesso ele pode ser fundamental na melhoria da qualidade de vida aqui, tanto dos cidadãos como de Maricá mesmo? Especificamente, vou falar de alguns projetos que temos na diretoria. O primeiro, que é o equipamento, né, o capacete de ventilação não invasiva. Ele já continua os testes no Che Guevara, ele continua sendo testado e aprimorado, uso direto pela população nas nossas unidades de saúde. Sejam elas nos hospitais, onde o Che Guevara, também na UPA e nos postos de saúde do município. Eles podem ser aplicados diretamente. Esse é um. Nós temos um outro projeto, esse aí diria mais ousado ainda, que é o Bem Viver Alimentar. Qual é a proposta desse projeto? É criarmos um ecossistema, é um ecossistema cooperativo em alimentação. Então nós temos um conjunto de empresas atuando nesse projeto, cujo objetivo é pegar pequeno agricultor, agricultor familiar, médio agricultor, produção com qualidade, produção de orgânico, com assistência técnica e com suporte para que ele possa produzir na maneira, da forma que pensamos, enquanto ecossistema. É um projeto de 2 anos, deve durar um pouquinho mais, acredito que 2 anos e meio a 3 anos, mas é um outro projeto que nós estamos executando lá no Instituto. Tem o projeto com cultura, que é a plataforma de streaming. Eu diria que eu acho que é o segundo ou terceiro município a ter essa plataforma. O segundo município. Segundo município de São Paulo. É o primeiro município, porque existe uma estadual, que é de São Paulo, a SP Filmes. E aí nós agora temos uma municipal que é o primeiro. É a pública. É a pública. Existe só 2 públicos, o estadual e o municipal, que é de Maricá. Então essa plataforma de streaming deve ser lançada de junho, agosto, junho, julho. Já está disponível para lançamento. Ela vai atender ao município em todas as, características municipais, seja ele com relação às secretarias, com relação à formação cidadã. Não é uma plataforma comercial, não tem objetivo comercial, mas que ela vai estar disponível, inclusive, com entretenimento para a população. Em parceria com a Secretaria de Cultura. Isso. Né? E a gente vai disponibilizar nos próximos 2 meses um edital de R$200 mil para aquisição de licenciamento de conteúdo, para poder a gente disponibilizar na plataforma. A ideia da plataforma, nós vamos concretizar isso com certeza, é trabalhar o território, trabalhar os atores que vivem e praticam a cultura no município. Não é doméstica. Realmente a gente vai trabalhar o território de Maricá, fomentar internamente. E, sem sombra de dúvida, é uma terra muito fértil aqui, né? Certeza. Porque a gente passa de um lado para o outro aqui, a gente vê cultural aqui muito forte. Sim. Essa plataforma... Maricá respira cultura, né? Exato. Então é uma maneira da gente incentivar isso. A percepção que tivemos no período pandêmico foi a fragilidade com que esses colaboradores, com esses profissionais da área de cultura ficaram no município. Alguns procurando uma outra ocupação, saindo do município para continuar atuando na sua atividade. Então essa é uma outra característica importante. Em linhas gerais, na diretoria nós temos lá, enquanto encomenda tecnológica, projetos na área de saúde, cultura, educação, meio ambiente. Então todos eles vêm sendo desenvolvidos e executados pela diretoria lá no Instituto.
É interessante a gente escutar tudo isso porque a gente vê que existe uma integração com todas as outras secretarias, Sim. com todos os outros órgãos. E o Instituto de Ciência e Tecnologia falando com a cultura, falando com a parte de meio ambiente, como você bem falou. Então é importante, muito legal a gente ver toda essa integração. Isso vem de cima, com certeza, Sim, sim. toda essa pulverização de informações. Maurício, o que você acha disso tudo? Está aí com a gente? Fala um pouquinho, é bem legal escutar você também. Cada vez mais eu fico assim apaixonado pelo projeto. Nós tivemos duas gestões totalmente diferentes. Tivemos a gestão do Quaquá e agora a do Fabiano Horta. E eu tive a oportunidade, quando o Fabiano me chamou para o onde ele me falou uma coisa que hoje eu vejo na prática. Ele colocou para mim o seguinte: olha, o Quaquá teve um momento dele mostrar o município para fora. O município, naquele momento, precisava que tivesse uma imagem positiva, né, fora do município. E a gestão dele era ser voltada principalmente para dentro do município. Era uma outra etapa onde a razão vital era o município. E assim, eu queria dar um exemplo aqui. Pós-pandemia, nós tivemos um efeito, nós chamamos de efeito gaiola. O que é isso? O efeito gaiola é aquele passarinho onde ele tem 2 puleiros, a melhor água e a melhor comida. Então, ele está preso naquilo dali, ele só consegue pular de um lado para o outro. Mas ele tem a melhor comida, ele tem a melhor gaiola, ele tem a melhor água. E quando ele tem a liberdade, ele é uma presa mais fácil, predador. As asas estão duras, ele não consegue voar. Então, esse momento que eu vejo hoje no município é justamente o momento de voar. Nós temos hoje no mundo, principalmente no Brasil, uma tendência que até 2026, 72% das profissões irão acabar. E as maiores pessoas que sofrerão com isso são os idosos e essa garotada que está aí. Os maiores que vão sofrer. E quando a gente vê tudo voltado para a tecnologia, essa garotada que está aí é o começo de tudo. Se você pegar hoje aí uma Shell hoje até tem, né? Mas você vê uma série de coisas de máquinas antigas, ninguém nem sabe o que é. E elas foram, naquele momento ali, elas foram essenciais para o crescimento do mundo. Só que hoje a tecnologia ela chegou num estágio e você vê que o homem do campo hoje praticamente não existe. Ele foi absorvido pela tecnologia, onde hoje você tem um trabalho realizado por 1.500 homens, que era realizado por 1.500, realizado por uma máquina, onde ele tem um computador de bordo, onde ele tem ar-condicionado, onde ele tem que ter todo um aparato profissional para poder executar aquilo dali. E a tendência é essa. E uma das coisas que eu tenho observado, por participar no projeto da Pimpolho, é a preocupação da ICETIM, principalmente, né, onde eu estou assim, ligado no projeto, é com um todo. Eu vou falar com relação ao Pimpolho, no processo do carnaval, onde eu praticamente vou quase todos os dias às aulas. Porque, para mim, a coisa mais importante é você sentir que aquela pessoa que você está levando um benefício para ela, aquilo realmente está interferindo na vida dela. E, assim, com muita felicidade que a gente vê pessoas que já estão praticamente fora do mercado de trabalho. O idoso, pode ser uma costureira, que pode ser uma excelente costureira. Aquela pessoa que ela não tem o que fazer em casa, ela está fazendo dança. Aquele cara que o sonho dele era tocar um cavaquinho, ele está ali porque aquilo era o sonho da vida dele, ele nunca teve condições disso. Então, eu sempre falei isso. O legado estrutural, qualquer prefeitura deixa. Estrutural, qualquer uma deixa. O cara vai lá, constrói um prédio, um legado estrutural. Ali. Agora, o legado institucional, poucas conseguem fazer. Primeiro que você tem que ter uma base muito forte, né? Pessoas empreendedoras que tenham realmente conhecimento, que tenham experiência. Eu acho que, acima de tudo, Sena, tenham a humildade de dividir. Porque o difícil em qualquer gestão é você dividir poder, dividir atitudes. Né? Porque a grande maioria só quer cobrar. Até, Maurício, de dividir mérito também. Sim, depois, né? Principalmente o mérito, né? Normalmente só se divide o que é errado, né?
Né? Realmente é isso. Então, assim, eu fico cada vez mais encantado com isso. Existe uma outra coisa que a gente tem brigado muito, né? Eu, na minha vida pessoal, profissional, é o caso da acessibilidade. Maricá tem um número altíssimo de pessoas com deficiência. As pessoas não têm noção, hoje, do número de pessoas com deficiência. Eu não sei, assim, eu posso estar equivocado, mas só em termos de cego nós temos 23 mil pessoas. Então, se você falar assim, poxa, mas eu nunca vi um cego na rua, é porque essas pessoas estão aqui na sociedade. Alguma deficiência, né? Sim. É alguma deficiência. Então, principalmente o cego. Você é o que mais, de repente, você é o que mais te chama atenção, né? Então, assim, você vê que ele ali naquele momento, ele não vem porque não tem oportunidade. Ele não tem como ir a algum local, ele tem toda a dificuldade para ele. Então, a partir do momento que a gente vê uma prefeitura preocupada com o ser humano, não é só o lado educacional, é o lado motivacional, né? É o lado saúde, é uma série de coisas. E uma outra coisa que eu queria finalizar o empreendedorismo, a tendência dele, principalmente no município, é a válvula de escape. É a válvula de escape. Porque, na realidade, hoje, os grandes empregos, a maior quantidade de emprego, hoje nós estamos em mais ou menos em 3 ou 4 entidades. Só que isso gera, ao entorno dele, um volume de trabalho indireto muito grande. E ele tem que ser trabalhado e preparado. Então, essa preparação para esse desenvolvimento, para esse crescimento, ele é vital. Hoje nós temos um problema estrutural na Maricá, que é água e luz. Para que você possa trazer qualquer empresa de grande porte para o município, eu já tive a oportunidade de fazer um trabalho com 2 empresas de grande porte que desistiram pela falta de água e pela falta de luz. Então, assim, existem outras situações que a gente também, Senna, tem que começar a intensificar em cima disso, porque é o respiro também desse processo. E ele influencia muito nesse processo. Ele é fundamental. Me permita, o prefeito lançou a pedra fundamental do saneamento básico na cidade. Então, assim, na semana passada, vai ser voltado para poder trabalhar o saneamento como um todo, em toda a cidade, nos 4 distritos da cidade. Então, isso já é um marco para a cidade, que é importante, né? Para você ter saúde, você tem que ter o saneamento. Tem que ter a questão da... Eu não sei se é essa obra que você está falando, mas ali em frente ao condado, que é a casa que eu tenho aqui lá, inclusive onde foi o evento, né? Ela está sofrendo ali, porque realmente estão trazendo manilhas gigantescas para talvez serem colocadas ali, que eu entendo muito de obra, não, mas... Sim, Vou tentar contribuir com 2 questões rapidamente. Primeiro, com relação à questão ambiental. Existe um projeto com o UF, de saneamento das lagoas, de limpeza das lagoas, e acredito que esteja cuidando também de quem coloca o dejeto lá, de quem descarta a poluição na lagoa. Então é uma questão importante, é uma primeira questão. E segundo, Maurício, quando você colocou na questão visual, eu vou falar especificamente na visual, porque é um negócio que aconteceu semana passada, tem o projeto Sim Eu Posso, ele começa a levar para o cidadão a alfabetização, bacana, né? Aí o que se percebeu? Isso aqui, gargalo que se percebeu, que não adianta você querer ensinar alguém a ler e escrever que tem deficiência visual. Então muita gente apresentou deficiência visual. E aí, novamente, o projeto começa a tratar, realizando exame de vista, Então são gargalos que surgem, aí que o projeto ele vai resolvendo gradativamente. E em cima mesmo do que o Maurício falou da questão motivacional, porque se a gente quer uma cidade sustentável, voltada para a tecnologia, a gente tem que cuidar da população. E trabalhar domesticamente primeiro, para depois você exportar isso. Então, o que acontece? Por exemplo, esse projeto Sim Eu Posso, que é um projeto que foi criado em 1961 na Reforma Agrária Cubana. Nós trouxemos esse modelo para Maricá porque é um modelo muito legal. A gente alfabetiza pessoas a partir de 15 anos. Tá? E a gente tem uma meta. Maricá tem mais de 7 mil analfabetos no último censo de 2010.
você vê. Então, como você quer uma cidade inteligente, e você tem a sua população precisando de ajuda. E aí entra no que o Gimenez falou, né? O projeto em si, ele contempla o tratamento da deficiência visual. Então, ele contempla, porque a maioria das pessoas, às vezes, não é a falta de vontade de estudar, é porque ela tem dificuldade de enxergar. Então, ela se sente limitada e ela acaba abandonando. Né? Hoje, nós temos 1.500 pessoas sendo alfabetizadas, adultos, entre 15 e a partir de 15 anos de idade, sendo alfabetizadas na cidade. Nós queremos atingir ao longo de 4 anos. Pessoas com deficiência. Pessoas. Total. Atendimento. Então, nós queremos, ao longo dos próximos 4 anos, a gente erradicar o analfabetismo na cidade. Um outro projeto também interessante que a gente tem de inclusão, porque tudo isso a gente fala muito hoje, nós criamos, nós temos a ideia da inovação social. Tá? Então, os projetos do Instituto de Ciência e Tecnologia, situação de Maricá, ele é tudo voltado para a inclusão social. Porque nós enxergamos que temos que cuidar primeiro da população para chegar onde a gente quer. Porque senão não adianta. Se você não tiver projetos que estrutura a população, você não consegue alcançar esse objetivo na frente. Então, a princípio é isso. E nós temos pré-requisitos, né? Isso. Pré-requisito. E nós temos também um de inclusão digital, que é o ambiente digital, o espaçonave, que a gente chama ambiente digital. E nós temos 5 polos, vamos ampliar para mais 3 polos, tem um em cada distrito, agora vamos ampliar para mais 3. E você você tem acesso à internet gratuita e várias oficinas. Nós temos um convênio com a Microsoft 4.0, que a gente cria várias oficinas com relação ao Word, Excel, ao pacote Office como um todo, para a população começar a entender como funciona. Porque ele tem o smartphone, mas não sabe utilizar essas ferramentas. Então, a gente tem feito esse projeto em andamento. Eu vou ter também. que pedir aqui um minuto, porque nós precisamos entrar no nosso comercial. Eu falei que é rapidinho, e aí nós voltamos já já. Pessoal, fica com a gente aí, porque tem mais convidados para estarem aqui com a gente. Então, se liga, empresário, já voltamos já. Imagine um ambiente em meia natureza com a característica daquele encontro de família para o seu churrasco do jeito que você gosta. As crianças se divertem com o Espaço Kids, a família se reúne e se confraterniza com o que há de melhor em churrasco. Costela bovina, costela suína, cortes nobres, acompanhamentos criados com temperos especiais e as carnes com os molhos exclusivos artesanais. Tá com a boca cheia d'água? Então vem para o Império Costelaria. Aqui você só vem. Nós cuidamos para que seu dia seja inesquecível. Entrada de Itaucaia Vale, Itaipuaçu, Maricá, Rio de Janeiro. Acesse @Império Costelaria. Zap 21 97361 8285. Agora, de quinta a domingo, você escolhe. Ou prova a melhor costela no bafo e cortes nobres do Rio, ou vai tentando fazer em casa. O mundo mudou, mas e você? Geração Seimpro Cursos Inteligentes para a sua formação. Cursos de capacitação, banco de oportunidades nas áreas de tecnologia, administrativas, comerciais, idiomas, saúde, estética e beleza e muito mais. O mercado de trabalho à sua espera. Geração Seimpro e EAD IESB.br. A melhor e mais completa plataforma de EAD acaba de pousar em Maricá. E lotada de bagagem, a única com nota máxima na avaliação institucional do MEC. Graduação à distância do IESB e cursos de capacitação da Geração Seimpro. Aproveite, matricule-se já. Ligue 21 2637 3636 ou passe um zap 96469-0878 ou vá à Rua Ribeiro de Almeida, número 146, Centro de Maricá, Rio de Janeiro. No Shopping Roma Center. Geração Seimpro e EAD.IESB.br.
realizando sonhos. Quando o assunto é gastronomia, precisa um bom gosto e requinte em seus pratos. No Divinos Restaurante você vai encontrar pratos refinados, temáticos artesanais, com preço tão agradável quanto os sabores. Almoços, jantares, happy hours, você comemora o seu aniversário em um ambiente familiar às margens da linda lagoa Barra de Maricá, Divinéia, Rio de Janeiro. Sextas e sábados, o dia todo, das 11 às 22 horas. Aos domingos, almoço das 11 às 16. Conheça nosso talharim divinos com frutos do mar. E toda sexta é dia da costela bovina com batata e agrião. Faça sua reserva Zap 21 99885 3888. Siga no Instagram, Divinos Restaurante. Vem pro Divinos, Rua Assis Coelho da Silva 624, Divinéia, Barra de Maricá, Rio de Janeiro. O chefe Fernando Pochettini e o Décio esperam por você. Estamos de volta aqui no Se Liga Empresário, mudamos um pouco a nossa configuração, temos novos convidados, porque essa ideia do ICETIM é fantástica e a abordagem é muito ampla, então tivemos que trazer um novo time aqui agora, não é não, Carlos? Para falar mais sobre isso aqui, sobre essas informações. Primeiro quero agradecer aqui, recebi um brindezinho aqui do ICETIM, muito obrigado, Carlos. E também quero deixar um brinde aqui com todos vocês, eu acho que eu já deixei para vocês lá no evento, mas não custa deixar aqui a nossa revista Se Liga Empresário News, que fala aí sobre o nosso meio empresarial, sobre o nosso meio empreendedor. Vou mostrar aqui de novo, aqui ó, o nosso brinde que a gente recebeu do ICETIM, e aqui está a nossa revista, né, que daqui a 15 dias está sendo lançada a segunda edição, com novas informações, inclusive está a sua foto lá na sua palestra lá. O Carlos, aproveitar aqui o ensejo, o que você achou da Maricá Business 2? Pode dar uma palhinha para a gente aqui sobre esse nosso evento? Primeiro, agradecer, né, o convite, né, que você fez, e o Dilon agradecer ao Dilon, Perfeito, claro. ao Maurício Chaves, que é um parceiro nosso. Sim. E é uma pessoa que tem acompanhado o nosso trabalho, né? Eu acho fantástico, acho que tem que ter essa interação. Eu acho que quem fomenta negócios na cidade, os empresários têm que estar se comunicando. A gente sabe que no meio empresarial tem a concorrência, né? Mas eu acho também que tem que ter a parceria, para você chegar no objetivo, né? Ainda mais numa cidade como Maricá, um município, entre aspas, é da região metropolitana, mas que se considera também como do interior, e você tem que ter essa interação. Eu acho fantástico, acho que parabenizo a todos vocês por essa iniciativa. Obrigado. Nós temos o nosso comandante ali, o William, e ele... Um grande abraço, William, obrigado aí por tudo. Ele tem algumas pessoas aí que estão falando com a gente aí no programa. Tem o professor Fabiano. Primeiramente, bom dia para todo mundo. Vamos lá. Professor Fabiano aqui, da empresa Limão Galego Consultoria. Parabéns, em primeiro lugar, pelo trabalho da ICETIM e suas perspectivas. A minha pergunta é, foi dito pelos entrevistados sobre a transversalidade e não ficar tão dependente dos royalties que o município recebe. Mas qual política para se trabalhar com as leis de incentivo estadual, federal ou mesmo municipal, entrando na lei orgânica do município? Como se obter essa ligação com as empresas fornecedoras para isso? Exemplo, ao invés de escrever um projeto, buscar verba de edital ou no ICETIM, porque através deles não poderia chegar nas águas do rio ou captar tributos fiscais de um projeto já aprovado. Então, obrigado, Fabiano. Desculpa. Obrigado, Fabiano, pela... Muito obrigado também, Fabiano, pela pergunta. Acho que ela é bem apresentada. A prefeitura em si, a gente tem buscado, nos anos, fazer esse tipo de busca, né? Nós sabemos que temos vários projetos estruturantes fora da cidade que fomenta, né, esse tipo de que você faz essa busca, né? Junto a essas empresas fora, ou públicas ou privadas. A gente está em busca disso. Por exemplo, nós vamos fazer um laboratório de biotecnologia em parceria com a FAPERJ. Então, R$1 que a FAPERJ colocar
no projeto, Maricá vai entrar também de forma igual. Ou seja, isso é um dos projetos que nós estamos buscando nesse momento. Fora a presença, por exemplo, do nosso ex-presidente Celso Pancera à frente da FINEP, que é a empresa que fomenta a pesquisa, ciência, tecnologia e inovação do governo federal, vai nos ajudar nisso também. Excelente. Tem mais? Essa, por enquanto? Obrigado. Então, bom, pessoal, se você está assistindo a gente e quer mandar suas perguntas, suas dúvidas, estamos aqui até para poder elucidar um pouco mais sobre essa participação do ICETIM. Então, aproveite o momento e agora mande suas questões aqui para a gente. Dá um bom dia aqui aos nossos novos convidados. Nós temos aqui o diretor Márcio, né, e o Francisco, que é presidente de uma incubadora. É isso? Falei certo? Gerente. Desculpa, pessoal. Vamos lá. Diretor de Tecnologia Márcio. Então, bom dia, sejam bem-vindos aqui. Suas considerações iniciais aqui com a gente. Leonardo, é um prazer estar aqui com vocês na TV Ondas, no programa Se Liga Empresário. A gente tem feito um trabalho, como o nosso presidente falou, o Carlos Sena, justamente de transversalidade nas ações aqui da Prefeitura de Maricá, com essa proposta de mudança de perfil econômico, né, ajudar nesse processo para ficar menos dependente dos royalties. E aí, falando mais diretamente ao Fabiano, que fez a pergunta, nós temos aqui em Maricá, representado pelo professor Francisco Andrade, justamente a incubadora de tecnologia, que é uma incubadora por demanda, que justamente procura receber empresários lá na incubadora e tentar apresentar os projetos do ICETIM e, ao mesmo tempo, fixar esses empresários aqui localmente e fazer exatamente isso que a gente está fazendo aqui, junto com o empresariado, conectar os empresários, fazer com que Maricá seja forte empresarialmente, porque a cidade só consegue superar seus desafios se tiver, claro, um poder público atuante, como tem, né, tem tido aí nos últimos anos, particularmente agora com o Fabiano Horta, prefeito, e também com um empresariado forte. E se tiver, esse empresariado não pode ficar competindo entre eles, né? Não ver uma empresa de fora aqui, alheia a Maricá, e uma empresa muito mais forte que encontra uma série de empresários mais fragilizados porque estão competindo entre eles aqui. Então, assim, é importante que eles estejam fortes aqui dentro. E a incubadora de demanda, de tecnologia, ajuda justamente o empresariado a encontrar outros empresários, né, para que possam fazer uma força maior, com um ambiente empresarial mais denso dentro do Maricá. E isso é que é importante para nós também. Excelente, gerando assim um ecossistema fortalecido, crescente, pulsante, vibrante, né? Bacana. Bom dia, Francisco. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Primeira respondendo a pergunta do Maricá Business, né? Já estamos conversando com alguns empresários que lá estavam. Que bacana. Já recebemos alguns na incubadora, estamos conversando com outros, né? Obviamente é isso, né? Dentro da proposta, né, de cooperação, de entendimento desse ecossistema sendo formado pelo ICETIM, né, e por outras entidades da Prefeitura, mas aproveitando esse momento da Prefeitura para fomentar esse corpo empresarial de maneira que eles cooperem e criem um sistema forte, né? Então, estamos começando, quer dizer, já rendeu frutos aquele evento, ótimo, né? Fico muito feliz. Foi muito bacana. Quanto à atuação da incubadora em si, a incubadora é um braço do ICETIM, né? O ICETIM é um instituto, né? Um instituto de ciência, tecnologia e inovação, portanto, grande, portanto, com muitos projetos, né? E esses projetos precisam chegar na ponta, né? E de fato chegam, né? Já foi colocado aqui pelo professor Gimenez, né? Pelo próprio Carlos Sena, né? Pelo Maurício aqui antes, mas de fato chegam. Agora, as incubadoras fazem esse papel importante de, na ponta, conseguir dialogar com a população diretamente, né? Então, em termos práticos e associando a questão do Maricá Business com o ICETIM, lá na incubadora nós estamos lá, por quê? Porque chega um empresário de Maricá e fala, caramba, existe um ICT, um Instituto de Ciência e Tecnologia aqui em Maricá, que não é só o ICT, tem inovação também, e eu quero saber o que isso pode trazer para mim de benefício, aonde que eu ganho com isso, o que eu entendo disso. E a incubadora está lá para isso, para receber os empresários, para a gente dialogar, para estar na ponta, trazendo o significado das ações estratégicas do ICETIM. Então essa é a papel fundamental da incubadora. Perfeito. Francisco, sobre essa parte de índices, metas, né? Hoje a consolidação do município de Maricá será alcançada com a oferta de trabalho qualificado
e que permita acesso a serviços das grandes metrópoles como São Paulo, Rio de Janeiro, né? Quais são esses indicadores que hoje nós temos aqui na cidade? A incubadora também ela tem esse papel de trazer um empresário, né, para Maricá e receber o empresário de Maricá também, mas tem um papel também de estudar Maricá. Então a gente tem feito vários estudos dentro da incubadora, justamente para quando receber o empresariado, falar assim, olha, aqui tem oportunidade, a partir de um estudo local da demanda de Maricá, da realidade de Maricá. Então a incubadora está justamente direcionada não só a receber o empresário e saber qual é a demanda dele, mas também oferecer a esse empresário alguns estudos que nós estamos desenvolvendo para poder dizer para ele, olha assim, olha, tem um fornecedor que pode ajudar nisso, tem um comprador que pode ajudar nisso, tem uma área que Maricá que não tem esses concorrentes, ou está próximo de um fornecedor, ou temos aqui indicadores que mostram que isso pode ser útil para você. E aí a gente junta um pouco com a primeira parte do programa, onde o professor Jimenez, diretor de inovação, comentou sobre o encomenda tecnológica, a atração de empresas. Quando você atrai a empresa e fixa ela através da incubadora de tecnologia, a gente tem a outra parte que é a qualificação. E se a empresa vem aqui se instalar, ela precisa de gente qualificada. Né? Então, assim, a gente também tem feito uma série de trabalhos de qualificação, até Qualifica Maricá e outros, né, que ajudam nesse processo. E tratar da vocação da cidade. Nunca esquecer da vocação da cidade. A gente tratar de segmento. Perfeito. Eu vejo que hoje essa parte de vocação que você muito bem falou, Carlos, e com tudo que a gente vem acompanhando na cidade, todo esse preparo das pessoas, preparo das empresas, está culminando realmente numa cidade crescente, né? E visualmente, aos olhos dos arredores, vendo que é uma terra fértil, né, para se prosperar. Cultura, turismo, agroecologia. Também busca, aponta esse tipo de abordagem e fomentar isso. Eu gostei muito do que o professor Marcos, né, o diretor o Márcio falou aqui. Eu quero até já deixar um convite para vocês todos aqui. Nós estamos prevendo para meados de junho fazer a Rio Business Show, isso lá no Rio de Janeiro, com diversos empresários, como foi fomentado aqui no Maricá Business. E aí eu quero deixar esse convite para vocês, porque eu acho que esses indicadores que vocês têm, e de repente o presidente lá, o diretor lá, o gerente da incubadora, mostrar quais são os pontos que hoje os empresários de fora podem chegar até Maricá, seria perfeito. Então quero deixar esse convite aqui para vocês. Vou passar a data certinha para que vocês possam levar lá e fazer todo esse meandro aí de informações, de ecossistema e tudo mais com os empresários do Rio que, de repente, também novos se interessam a estar trazendo oportunidades aqui para Maricá. Pô, muito obrigado aí, ao vivo não tem nem como negar, né, pessoal? Mas assim, porque não tem como negar. Conta com a nossa presença. Cara, está registrado. Exato. Ô, Francisco, o que é uma incubadora social? Então, eu acho que a melhor maneira de responder essa pergunta é dizendo que não é uma incubadora. O que não é uma incubadora de inovação social? Tá? Nós não somos uma geradora de unicórnio. Tá? Acho que essa é a principal explicação. Se você tiver uma startup, buscar uma incubadora, como tem várias em São Paulo, né? Alguns distritos, inclusive, né, voltados para fintech, health tech ou outras áreas, você vai buscar um processo onde entram 1.000, saem 5, 8, e dessas 8 aí entram os fundos de venture capital, depois private equity, para tentar acelerar essas empresas, fazer com que elas ganhem escala. Né? É um processo, veja bem, onde entram 1.000, saem 5. Aqui a nossa pirâmide é invertida, a gente quer que entre em 1.000 e fique em 1.000. Né? Na verdade, a gente quer que do zero a gente chegue a 1.000. Né? A gente quer que isso aconteça de forma diferente. Então aqui a gente alavanca ecossistema, a gente não alavanca uma empresa, uma startup. Essa é a diferença. E o nosso projeto, a gente tem uma área na incubadora, a gente chama de curadoria de inovação social. O que é isso? É justamente para traduzir esse ecossistema agressivo que existe, né, do lado de fora, vamos dizer assim, aqui para dentro. Aqui para dentro por quê? Porque a gente quer a inovação que chegue na ponta, a inovação social, a inovação que de fato
atinja, melhore a vida do cidadão. Ou seja, a gente quer, em resumo, uma boa inovação. Então, esse é o processo da incubadora de inovação social. Ela é diferente do modelo tradicional. Ela alavanca o sistema, ela quer melhorar a vida do cidadão, portanto, ela é mais saudável, mais sustentável. Sempre pensando principalmente nas pessoas que vivem aqui em Maricá. Pensamento local, territorial. Excelente. Como é que o interior Maricá, né, no nosso caso, se relaciona com o ecossistema de inovação em grandes praças como São Paulo, Rio de Janeiro? Existe essa preocupação de fazer essa métrica? Olha só, a gente fala muito aqui de fazer inovação para o território de Maricá. Então, e aí tem aquela lógica que o Estado deveria ir, que só pode ser um Estado forte se o interior for forte. Não adianta a gente ter uma capital forte e um interior empobrecido ou sem oportunidade. E nós temos aqui muitos problemas, quem mora aqui no interior sabe disso, é que a gente, como o próprio presidente falou, né, a gente tem aqui o passaporte universitário, e o maior desafio que nós temos é a gente perder esse garoto. A gente capacita aqui, aí na hora de empregar esse garoto, essa menina, esse rapaz, esse senhor que se qualificou, ele vai para fora. Aí a gente exporta a juventude, a gente exporta a gente que está qualificada, né, que vai produzir para outro. Né, exporta inteligência, exporta nota fiscal, exporta empresa, a gente não quer isso. A gente quer justamente que eles fiquem aqui. Então a gente, quando fala de interior e fala particularmente de Maricá, a gente quer valorizar o território de Maricá. A gente quer que quando o Francisco comenta essa questão de incubar ecossistemas de empresariais, que a gente não quer uma empresa. A gente quer uma empresa que se conecte a outra, que fale com outra, que forneça a outra, que compre de outra, aqui em Maricá. Então, e o ICETIM está fazendo esse meio de campo. Isso não é ciência exata, obviamente. Né? Isso é tentativa e erro. Mas a gente tem feito esse dever de casa justamente aproximando as partes, aproximando os diversos atores em torno de um ecossistema que possa reforçar o posicionamento de Maricá. E é claro, é importante também que os municípios à nossa volta se fortaleçam também, para que a gente possa ter um ecossistema que possa ser a par e passo, balizado com outros ecossistemas empresariais e de inovação. Mas deixa eu completar isso que o Márcio falou, que é interessantíssimo. Nós tivemos a oportunidade de participar em um evento no centro do Rio, né, o MIT RIP, e o Márcio colocou essa questão do interior, né? E lá teve depoimento de um secretário de desenvolvimento econômico de um município próximo, onde aconteceu exatamente isso. Fomentaram algumas empresas, não ecossistema, empresas, e 50 empresas fomentadas, 50 fugiram, saíram da cidade. Então, quer dizer, você vê que a política tem que ser diferente mesmo para o interior. Só para corroborar isso que você está falando, que a gente ouviu o depoimento de um secretário de uma cidade próxima à nossa. Eu percebo que, por exemplo, a empresa ela não tem o DNA daquela cidade. Já o cidadão nasceu ali, tem aquela paixão, é o DNA dele que está ali. Então você mantém através do ecossistema. Excelente. Permite. Nós temos outros projetos que a gente toca em parceria com secretarias, por exemplo, o Qualifica Maricá, trata da qualificação profissional em parceria com a Secretaria de Trabalho. A gente acabou de fazer a formatura do pessoal de iniciação científica. Isso. Né, que aí a gente está conectando. Né, vamos chamar de Paulo. A gente está conectando justamente o problema da cidade com ciência e tecnologia. Então, perfeito. Pessoal, como eu falei, passa rápido. O nosso tempo aqui são apenas 55 minutos. Viu aí que o comandante Bom, uma última perguntinha, só rapidinho eu vou perguntar. Se o cidadão tiver uma ideia, né, quiser trazer essa ideia, como é que ele faz? Quem ele procura? Procura diretamente o Francisco? Procura a incubadora, nossa incubadora já está em Itapuaçu, tá? Incubadora de Inovação Social e Tecnologia. Próxima à subprefeitura de... Exato. Excelente. Pode nos procurar, pode agendar com a gente uma conversa, a gente toma um café, o nosso interesse é esse. Desculpa, Francisco, tem algum contato? Tem. Na verdade, o ideal seria o contato via redes sociais. Redes sociais? Mas a pessoa pode ir lá pessoalmente. E qual é a rede social para eles procurarem? No Instagram, em Incuba Tecnologias, em Cetim, Cetim. Excelente. Bom, pessoal, quero pedir uma ajuda aqui vocês para a gente falar todos juntos. Se liga, empresário, porque a gente sempre termina o nosso programa dessa forma, tá bom? Bom, agradecer a sua participação aqui com a gente. Muito obrigado pela a sua atenção com todos nós aqui. E nos vemos no próximo
Se liga, liga, empresário. empresário. Vamos lá, pessoal, dos três já? Se liga, empresário. Você viu na TV Ondas. Se liga, empresário. Um programa que gera network. Apresentação: Leonardo Rebula.